Oi, pessoal! Continuando os estudos de cada componente de uma hidrelétrica, na aula de hoje nós vamos estudar os condutos que vão levar a água lá da tomada d'água até a turbina hidráulica. Então, como já foi apresentado, elas destinam a condução da água da barragem às turbinas. Elas podem ser classificadas em dois grupos: os condutos de baixa pressão e os condutos forçados. Eles podem ser executados em galerias ou túneis escavados em rocha, o que é mais utilizado atualmente, ou também a céu aberto. Os condutos ou condutores de baixa pressão caracterizam-se por apresentar normalmente baixas declividades, ou seja, uma diferença de altura da sua captação até o seu fim pequena. Consequentemente, ele traz baixas velocidades de escoamento, o que permite que, quando ela é realizada em galerias através de rochas sãs, dispensa o revestimento que deve ser introduzido nessa galeria. Aqui eu tenho o exemplo de algumas galerias, alguns condutos de baixa pressão e de diversas formas. Podemos notar que a água não preenche todo o corpo desse conduto, uma vez que ele está escoando aproximadamente na pressão atmosférica. Essa foto é um exemplo de um canal de baixa pressão de concreto armado utilizado em uma microplanta hidrelétrica. Ela também pode ser realizada por meio de condutos fechados, como é apresentado aqui, uma travessia para uma usina hidrelétrica de 3 MW. Ao final da tubulação de baixa pressão, existe uma estrutura de transição que transfere o fluxo de água do canal aberto ou tubulação de baixa pressão para o fluxo pressurizado da tubulação forçada. Existem basicamente dois tipos de estrutura que vão depender de como foi construído a tubulação de pressão. Uma dessas estruturas é a câmara de carga. Elas são empregadas quando a alimentação do conduto forçado é realizada por meio de canais ou galerias de superfície livre, ou seja, não é uma tubulação fechada. Elas são constituídas, em geral, por uma expansão nas extremidades dos canais, formando um pequeno reservatório de água aos quais são conectadas as partes superiores do conduto forçado. Então, quais são as principais funções dessa câmara de carga? Ela permite a reflexão das ondas do golpe de Ariete, que é um fenômeno hidráulico que nós vamos estudar a seguir. Ela proporciona um volume de água reserva capaz de atender rapidamente o aumento da vazão requerido pelas turbinas. Então, quando é necessário um aumento de potência, é necessário um maior engolimento de água pela turbina. Então, esse maior engolimento, se for feito de forma abrupta, é então requerido uma quantidade elevada de água. Então, essa minha câmara de carga vai servir como um pequeno reservatório, de forma a suprir essa demanda de água durante esses momentos. Ela também recebe o excesso de água rejeitado pelas turbinas em caso de fechamento brusco das paletas dos distribuidores. Então, aqui é no sentido contrário, se eu quero diminuir a potência, eu preciso de menos água. Então, devido à inércia da água, não é instantâneo essa transferência de comando, de fechamento de turbina e, consequentemente, eu preciso de uma pequena reserva de água que é realizada aqui na câmara de carga. Quando a tubulação de pressão se dá por meio de um conduto fechado, nós utilizamos, ao invés da câmara de carga, uma chaminé de equilíbrio. Então, a chaminé de equilíbrio ela tem por objetivo também reduzir ou mitigar a sobrepressão causada pelo fechamento da válvula da turbina, que é chamada de golpe de Ariete. Elas são constituídas basicamente por construções verticais com as formas variadas dispostas no ponto de transição entre os condutos de baixa pressão e os condutos forçados. A sua forma mais simples é a cilíndrica. Então, aqui nós podemos observar que na transição entre a galeria de baixa pressão ou tubulação de baixa pressão e os condutos forçados,
existe aqui a chaminé de equilíbrio. Aqui nós temos, por exemplo, na parte superior aqui, uma chaminé de equilíbrio cilíndrica e aqui do tipo caixa d'água. É importante destacar que as chaminés de equilíbrio devem ser localizadas o mais próximo possível da casa de força, para que os comprimentos dos condutos forçados sejam os menores possíveis. As funções da chaminé de equilíbrio possuem semelhança às funções das câmaras de carga. Várias formas de chaminé com expansões e dissipadores são empregadas. Suas formas e dimensões elas dependem das condições locais, das oscilações máximas admissíveis e do grau de amortecimento desejado. Isso é necessário porque esses fatores influenciam na marcha das turbinas, podendo, em casos extremos, provocar problemas de estabilidade e regulação nessas turbinas hidráulicas. Aqui eu mostro para vocês alguns exemplos de formas de chaminés de equilíbrio. Então, nós temos aqui chaminés de equilíbrio simples, chaminés de equilíbrios com câmaras e chaminés estranguladas. Então, já foi falado do golpe de Ariete. O que seria isso? O nível dinâmico das águas varia continuamente, porque as oscilações das cargas elétricas elas são frequentes e elas exigem maiores ou menores vazões de água. Então, a cada manobra de abertura ou fechamento dos órgãos controladores das vazões das turbinas, que como a gente vai ver mais à frente que são as paletas das turbinas, quando existe então esse aumento ou diminuição do ângulo das paletas, ou seja, uma admissão maior ou menor de água, vai acontecer a manifestação do golpe de Ariete de maior ou menor intensidade. São nos instantes de fechamentos totais ou aberturas totais que acontecem as maiores intensidades do golpe de Ariete. Então, resumindo, o golpe de Ariete é uma sobrepressão quando se aumenta ou se diminui o fluxo de água. Então, por exemplo, aqui nós temos uma válvula que está sendo fechada de forma abrupta e todo esse volume, essa inércia de água, ela vai fornecer uma sobrepressão bastante elevada no momento em que acontece esse fechamento ou abertura dessa minha válvula. Essa filmagem em slow motion mostra o fechamento abrupto de uma válvula. Então, nós podemos notar que no momento do fechamento, existe aqui, inclusive, a formação de vapor e depois, após alguns milissegundos, nós podemos observar que essa oscilação, essa sobrepressão, ela volta, e ela é transferida para a montante das minhas tubulações, de pressão principalmente. Então, o efeito da chaminé de equilíbrio é amortecer as sobrepressões advindas do golpe de Ariete. Então, durante um fechamento da válvula ou fechamento dos distribuidores nas hidrelétricas, o que vai acontecer é um aumento do nível da água na chaminé de equilíbrio e no momento em que ocorre a abertura, existe uma diminuição do nível da água durante esse período. Aqui é apresentado o nível da água e a velocidade da água no túnel durante, primeiro aqui, o fechamento completo das turbinas e, no segundo momento, uma abertura completa das turbinas. Então, antes de fechar, nós observamos aqui que o nível anterior ao fechamento fica um pouco abaixo do nível hidrostático. E durante, então, após a inserção desse fechamento, o que acontece aqui é um aumento do nível da água dentro da chaminé de equilíbrio e a velocidade da água também aqui fica de uma forma negativa e depois ela oscila para uma posição positiva, indicando aqui justamente o efeito do golpe de Ariete. Essas ondas, então, vão ser amortecidas de forma que a velocidade fica igual a zero e o nível da água dentro da chaminé atinge o nível hidrostático. Já aqui na segunda condição de abertura completa das turbinas, anterior à abertura estava tudo fechado, tudo
parado, o que acontece aqui é que o nível hidrostático e o nível na chaminé de equilíbrio são iguais. Quando acontece a abertura, o que acontece aqui é uma diminuição do nível da água dentro da chaminé de equilíbrio e um aparecimento de velocidade no conduto. Após a oscilação e amortecimento da velocidade do nível da água, nós podemos observar que é atingida então a velocidade e o nível estacionário correspondente à plena carga. Os condutos forçados são condutores de água fechados em que o escoamento se dá a pressões crescentes de montante para jusante, no sentido da turbina, estando a sua parte inferior submetida à pressão máxima do aproveitamento hidrelétrico. Portanto, o conduto forçado transporta a água sob pressão da tomada d'água para a turbina. É mais comum que seu diâmetro decresça de montante para jusante, com as suas espessuras aumentando correspondentemente. A economia razoável pode decorrer dessa prática, uma vez que no transporte dos tubos ele pode ser realizado pelo seu interior. Seu dimensionamento estático é feito em função da máxima pressão interna a qual deverá resistir, ou seja, a pressão hidrostática normal acrescida da sobrepressão que vem do golpe de Ariete. Nessa figura aqui nós podemos observar a tubulação de pressão, em que o seu diâmetro aqui D1 ele é maior que o diâmetro mais ajusante, que é o D3. Então, à medida que o escoamento da água vai aumentando a pressão, nós podemos observar que a espessura ela aumenta e o diâmetro desse meu conduto ele diminui. Passamos agora a falar das perdas nos condutos de adução de água. Então, as perdas de carga, ou também chamadas de perdas de altura, são geradas pelo atrito dos elementos que compõem o conduto, como, por exemplo, bocais lá na entrada, grades, cotovelos, atrito nas tubulações de pressão e também na tubulação forçada, encontro com válvulas, bifurcações e estreitamentos da tubulação. As principais perdas são nos bocais, nas grades, nos cotovelos e os atritos nas tubulações, tanto de pressão quanto de a tubulação forçada. Assim, podemos definir as perdas totais em metros, ou seja, é uma perda equivalente de altura devido a esse atrito. Então, a perda de altura total, o que eu chamei aqui de ΔH, vai ser as perdas nos bocais, mais as perdas na grade de proteção, mais as perdas por atrito na tubulação de pressão, mais as perdas nos cotovelos e, finalmente, as perdas por atrito na tubulação forçada. A perda nos bocais vai depender principalmente da geometria desse tipo de estrutura. Então, nós temos aqui 4 estruturas, A, B, C e D, em que A é normalmente o mais utilizado para aproveitamentos hidrelétricos, em B é uma condição de baixa dissipação energética e C e D é aplicado principalmente em sistemas de distribuição e abastecimento de água. O cálculo das perdas vem de uma fórmula, uma equação semi-empírica, ou seja, ela é semi-empírica porque ela tem fundamentos teóricos e também é realizado um estudo prático, um estudo empírico para se chegar nessa equação. Então, todas as equações de perdas vão ser parecidas com essa fórmula aqui, que nesse caso vai ser uma constante, que eu chamei aqui de KE, vezes a velocidade de escoamento da água ao quadrado, dividido por 2 vezes a aceleração da gravidade. KE depende basicamente da geometria do meu bocal. Então, bocais de sino, nós temos um KE de 0,04, enquanto, por exemplo, um bocal saliente, nós temos um KE de 0,78. O que isso significa? Significa que bocais em sino, eles possuem uma perda menor, justamente porque esse KE aqui, ele é um valor inferior.
Nas grades de proteção, nós obtemos essa equação de cálculo das perdas. Então, a perda nas grades de proteção vai ser um Kg, que vai depender basicamente também da geometria dessa grade, vezes novamente v² sobre 2g, vezes o d sobre e elevado a 3/4. D é o diâmetro das barras, quanto maior o diâmetro, maiores as perdas. E E é a distância entre as barras. Quanto maior a distância, menor as perdas. Só que também eu não impeço tantos materiais de entrarem dentro da tubulação. Isso tudo vezes um seno de alfa, em que alfa é a inclinação da grade, que varia ali entre 72 e 80 graus. Esse Kg, da mesma forma que a perda nos bocais, depende da geometria, né? Então, nós temos aqui um Kg para barras planas sem arestas arredondadas, com um valor de 2,45, uma grande perda de carga aqui. E um perfil circular de barra, nós temos um Kg de 1,75. Uma vez que ele é mais hidrodinâmico, esse perfil circular, ele tem uma perda menor. As perdas nos cotovelos dependem basicamente da angulação. Quanto maior a angulação do cotovelo, maiores são as perdas. Nós podemos observar aqui pelas constantes do cotovelo. Então, aqui um K para 10 graus de inclinação, nós temos um K de somente 0,044. Já para uma curva de 90 graus, eu tenho um K bem mais alto, de 1,265. As perdas por atrito na tubulação de pressão são dadas pela fórmula de Scooby. Então, nós podemos notar aqui que nós temos uma constante, 0,41, vezes uma outra constante que agora depende do tipo do material da tubulação, que eu chamei aqui de Ks, V, que é a velocidade de escoamento elevada a 1,9, D elevado a 1,1, sendo que D é o diâmetro da tubulação. E aqui eu coloco em destaque esse diâmetro porque ele deve ser inserido nessa equação em centímetros. Tudo que a gente vai trabalhar anteriormente e que a gente vai inserir para calcular vai ser em metros, com exceção desse diâmetro da tubulação de pressão. É a única medida que é inserida em centímetros. E isso tudo vezes o comprimento. Quanto maior o comprimento da tubulação, maiores são as perdas. Nesse caso aqui, o comprimento é dado em metros. Então, como eu disse, né, a constante depende do material e nós temos aqui, por exemplo, um material de aço carbono, um Ks igual a 0,32. Porém, um concreto armado, que ele é mais rugoso, ele possui um Ks de 0,38. Então, as perdas por atrito na tubulação de pressão é bem maior. Aqui é indicado algumas velocidades máximas de escoamento. Isso aqui é a velocidade máxima que esse material suporta. Não é a velocidade em que a minha água vai sempre se escoar. Depende basicamente do diâmetro, essa velocidade de escoamento. As perdas por atrito na tubulação forçada é dada por meio dessa equação, que é igual a 0,01 vezes um valor de K, que basicamente também vai depender do material da tubulação, dividido por D elevado a 0,134, vezes o comprimento da minha tubulação, velocidade de escoamento ao quadrado, dividido pelo diâmetro da tubulação, vezes 2 vezes a aceleração da gravidade. Nos nossos cálculos, muito se utiliza a altura bruta, ou também chamada de altura topográfica. Essa altura nada mais é que o desnível entre o topo do meu reservatório e a altura da minha turbina hidráulica. Essa altura é que vai gerar a potência desse meu empreendimento. Ela é calculada a partir de um ponto de referência. Esse ponto de referência aqui pode ser, por exemplo, o nível do mar, pode ser também o fundo do rio. Então, é a partir dessa referência, né, vai ser a altura aqui que eu chamei de HA do meu reservatório e o que eu chamei de HD, que é a altura da minha turbina. Outro conceito é a altura disponível do aproveitamento, em que são desconsideradas todas as perdas anteriores. Então, portanto, a altura disponível é igual à altura bruta
menos as perdas na tomada d'água, menos as perdas nas tubulações. As perdas na tomada d'água ainda pode ser dividida entre perdas nos bocais e perdas nas grades de proteção. Já as perdas na tubulação, ela pode ser subdividida, né, nas perdas por atrito na tubulação de pressão, mais as perdas nos cotovelos, mais as perdas por atrito na tubulação forçada. Então, a altura disponível do aproveitamento hidrelétrico pode agora ser determinada em função das perdas na canalização ou tubulação e também das perdas na tomada d'água. Passamos agora a estudar o dimensionamento dos condutos adutores de água. Nesse caso aqui, nós vamos estudar primeiramente o diâmetro, como calcular o diâmetro. Aqui nós vamos empregar esse diâmetro tanto nos condutos de pressão quanto nos condutos forçados. Nesse caso aqui, nós podemos utilizar uma dessas equações, sendo que essa da esquerda aqui é uma equação aproximada e da direita é uma equação mais exata. Então, o diâmetro vai ser igual a raiz quadrada de 4 vezes a vazão do empreendimento, que vai depender basicamente do fluxo do rio, dividido por π vezes a velocidade máxima de escoamento. Atenção, essa velocidade máxima de escoamento, ela é sempre menor que a velocidade máxima suportada pelo material. Então, vamos supor que eu quero utilizar um material de aço carbono para a minha tubulação. A velocidade máxima suportada por ele é de 5 metros por segundo. Nesse caso, eu não posso utilizar esse valor de 5 metros por segundo, porque ele fica muito próximo ao limite do meu material. Portanto, eu vou utilizar um valor menor, como, por exemplo, 4 metros por segundo. Então, o meu diâmetro aqui vai ser calculado utilizando o valor de 4 metros por segundo. Outro parâmetro importante de dimensionamento é a espessura desses meus condutos. Aqui nós vamos nos preocupar somente com a espessura dos condutos forçados. Por quê? Porque a tubulação de pressão, ela trabalha muito próxima da pressão atmosférica. Então, não tem uma diferença de pressão entre o líquido, que é a água, dentro da tubulação e a atmosfera. Então, a espessura desse conduto de pressão, ela não é tão importante assim. Já a espessura dos condutos forçados é extremamente importante. Nós podemos utilizar aqui a equação de Mariotti. O que ele dá, né, é a espessura mínima. Então, a espessura ela deve ser sempre maior que 50 vezes HCF vezes DCF sobre σTA. Essa espessura é dada em milímetros. O que seria HCF? HCF é a pressão total para dimensionamento da tubulação. DCF é o diâmetro do meu conduto forçado. E σTA é a tensão de trabalho, a tração máxima admissível, que é dada em quilograma-força por centímetro quadrado. Isso aqui depende do material. Então, por exemplo, o aço, ele normalmente suporta 5.000 quilograma-força por centímetro quadrado. No caso, nós não podemos utilizar esse valor de 5.000. Nós vamos utilizar um valor menor para não ficar muito próxima dessa tensão máxima de 5.000. Então, normalmente se utiliza, né, uma vez que é uma tração de trabalho, 1/3 desse valor. Então, nós vamos pegar os 5.000 e dividir por 3, para então obter essa minha tensão de trabalho, a tração máxima admissível. A pressão total para dimensionamento da tubulação, que é o HCF, ela pode ser encontrada como sendo a altura disponível, que nada mais é que a altura bruta, né, menos as perdas na tubulação. Então, vai ser HB menos ΔH, as perdas na tubulação, nos cotovelos, na entrada d'água, mais uma sobrepressão devido ao golpe de Ariete. Essa sobrepressão devido ao golpe de Ariete, ela é calculada por essa equação aqui, de forma aproximada, que é
0,2 vezes a velocidade máxima de escoamento da água, vezes o comprimento da minha tubulação, dividido pelo tempo de abertura máximo da turbina. Então, aqui, né, nós podemos notar que a espessura determinada na equação de Mariotti, ela é arredondada para a espessura normalizada da chapa imediatamente maior, uma vez que eu tenho aqui um número quebrado e eu preciso encontrar um valor comercial para essa espessura. Passamos agora a estudar a potência de um aproveitamento hidráulico. Então, com os dados fornecidos, alguns dados fornecidos, nós podemos calcular qual que é a potência daquele empreendimento. Nossos estudos se iniciam com a equação da energia potencial. Então, a energia potencial é mgh. M é a massa, g é a aceleração da gravidade e h é a altura. Uma vez que eu estou falando aqui de energia, né, nós temos um resultado com a unidade em joules. A massa nada mais é que densidade vezes volume, então ρ vezes V. Então, eu vou substituir nessa equação, né, da energia potencial a massa por ρ vezes V. Então, a energia vai ser ρ vezes V vezes G vezes H. Dividindo ambos os lados pelo tempo, o que nós obtemos? Nós sabemos que energia dividida pelo tempo é igual a potência. Então, aqui, o que eu quero obter é a potência. Então, a potência aqui vai ser, então, ρ vezes V vezes G vezes H dividido pelo tempo. Então, aqui nós temos, né, que a energia sobre o tempo é igual a potência. E outro conceito é que eu tenho aqui volume dividido pelo tempo. Volume aqui é dado em metros cúbicos, tempo é por segundo, então eu tenho aqui a vazão. Vazão é em metros cúbicos por segundo. Portanto, né, a potência vai ser igual a densidade vezes a vazão, vezes a aceleração da gravidade, vezes a altura. Essa potência é dada em watts. Nós sabemos que existem algumas constantes aqui. A densidade da água é aproximadamente 1.000 kg por metro cúbico e a aceleração da gravidade é aproximadamente 9,81 metros cúbicos por segundo, e elas são constantes. Então, eu posso combinar esses dois valores, né, de forma a obter o peso específico, que eu chamo aqui de gama. Então, portanto, né, a potência desse meu empreendimento vai ser igual ao meu peso específico gama, vezes a vazão, vezes a altura disponível. Para uma potência em quilowatts, eu posso converter essas constantes, né, que é o peso específico, para o valor de 9,81. Então, portanto, a potência do meu empreendimento vai ser igual a 9,81 vezes a vazão, em metros cúbicos por segundo, vezes a altura disponível em metros. Isso vai dar um resultado de potência em quilowatts. De acordo com os princípios da termodinâmica, quando a energia é alterada de uma forma para outra, sempre haverá perdas, com base na eficiência do processo de conversão. A energia hidroelétrica é gerada quando a energia potencial da água, que cai, ela é convertida primeiramente na energia mecânica, enquanto que faz girar a turbina. O eixo da turbina, por sua vez, aciona o eixo do gerador e o gerador rotativo converte a energia mecânica em energia elétrica. As perdas por fricção são geradas quando a água corre pelas tubulações do reservatório e também nas pás da turbina, enquanto que há perdas elétricas também no gerador. A eficiência total da usina depende da eficiência da tubulação do reservatório, da turbina e também do gerador. Somando todas essas eficiências, né, nós podemos calcular o rendimento total do meu empreendimento. Portanto, a saída de potência da minha central hidrelétrica pode ser calculada como sendo 9,81 vezes a vazão, vezes a altura bruta, vezes o meu rendimento total, isso em quilowatts. Ou em CV, nós podemos obter esse valor utilizando essa outra equação, 13,33 vezes a vazão, vezes a altura bruta, vezes o meu rendimento total. Em que o rendimento total é o rendimento da tubulação, vezes o rendimento da turbina, vezes o rendimento
do gerador vezes o rendimento do transformador. O rendimento da tubulação varia ali na faixa de 90% a 95%, principalmente em microcentrais hidrelétricas. Para grandes centrais, o diâmetro do conduto é dimensionado de tal forma que o rendimento é ótimo, dado o tamanho da planta e análise de custo-benefício. O rendimento da turbina normalmente varia ali na faixa de 90%. Porém, para as usinas microelétricas, microgerações, turbinas fabricadas em oficinas locais, a eficiência pode ser tão baixa quanto 60%. A eficiência do gerador costuma ser bastante alta, ali normalmente superior a 95%. Nas micro-usinas hidrelétricas, essa eficiência é menor, uma vez que ela tem um gerador bem menor e as perdas são bem mais significativas, e gira ali em torno de 70% a 90%. Finalmente, a eficiência do transformador ela é bastante elevada, que varia ali de 95% a 98%. Bom, pessoal, era isso que eu queria apresentar para vocês. Façam as atividades propostas lá no Moodle. Essas atividades, além de valerem a nota, parte da nota total de vocês, elas também vão valer a presença na semana. Então, é extremamente importante que vocês façam essas atividades semanais. Quaisquer dúvidas, entrem em contato comigo por meio de e-mail ou no nosso servidor do Discord. Muito obrigado pela atenção e até mais.